Então, quando isso é posto dessa maneira, né, é, se pode tentar ver como que isso aparece para nós, né, por exemplo. Então, em discussões a respeito do Estado laico, né, essa é uma discussão muito importante. Né? Então, essa ideia do Estado laico, que é chamado teoricamente, dentro da sociologia da religião, de secularização, tanto na sociologia da religião quanto na história também, isso é chamado de secularização. Né? Então, a secularização traz essa ideia, dentre outras, de separação entre religião e Estado. Então, secularizar é tornar não religioso. Eu vou interpretar dessa maneira neste momento. Tornar não religioso. Então, tornar o Estado, tornar a política não religiosa. Mas isso não quer dizer que a religião ou que grupos religiosos não possam atuar na política. Mas eles atuam na política em igualdade com outros grupos religiosos. Né? E ali eles vão levar a sua visão religiosa, que vai ser debatida na esfera pública, e esse debate vai ter também os seus efeitos. Então essa é uma maneira de mostrar como que essa visão culturalista da religião pode ser identificada em eventos que nós vemos hoje, que digo, né, exemplifico, essa discussão em torno do Estado laico, né, de uma sociedade secular, ou de uma política, ou de um Estado secular, que é também o Estado laico, chamado de Estado laico. E nesse ponto, então vale a pena mencionar e explicitar de uma maneira específica como que este campo ciência da religião pode então contribuir para a expansão da espiritualidade. Uma vez entendido, né, o que é a ciência da religião, como ela pode contribuir para a expansão da espiritualidade? Ela pode contribuir para a expansão da espiritualidade justamente na medida em que ela evidencia o que é essa criação religiosa, né? Criação que eu digo no sentido de criação simbólica, né? Ou seja, a religião com as suas ideias, a religião com as suas imagens, a religião com as suas teses também. Né? Então, a ciência da religião identifica essas criações religiosas, né? Essas criações simbólicas da religião, e identifica também como que essas criações simbólicas, como elas impactam a sociedade, como elas impactam a cultura. Então, na medida em que a ciência da religião destaca, né, criações religiosas distintas, as mais distintas, e impactos sociais, culturais e históricos mais relevantes, na medida que ela destaca essas duas coisas, ela pode então estimular, ela pode inspirar e ela pode lembrar a pessoa interessada sobre o valor então da religião. E o valor da religião tem uma importância para a espiritualidade, no sentido de que ela pode servir como uma informação para a espiritualidade, ou pode servir como um estímulo para a espiritualidade. Então vamos lá. Se eu vejo uma ideia religiosa, se eu identifico por meio da ciência da religião uma ideia religiosa muito sofisticada, muito bem elaborada, muito valiosa, né? Isso já é algo que serve para mim, isso já me inspira, isso já me estimula a minha vivência interna espiritual, né? Para este que tem interesse nisso, para a pessoa que tem interesse nisso, para a pessoa que escolheu essa experiência de vida ou na vida dela. E quando eu também conheço o quanto que essa ideia valiosa, quanto que ela marcou a cultura, enquanto que ela influenciou a cultura, isso também faz com que eu perceba ainda mais o valor dessa ideia religiosa e queira
de alguma forma aderir a ela, ou eu percebo o quanto que vale a pena aderir a ela. Né? Então, uma coisa é reconhecer o valor, né? Achar essa ideia religiosa valiosa, importante, e outra coisa é eu perceber o impacto que isso teve ou tem na história, na cultura e na sociedade, e isso então reforçar em mim o quanto que vale eu preservar em mim essa ideia religiosa, estou falando em abstrato, e quanto que vale eu também lutar por ela na sociedade. Então agora sim vamos pensar numa ideia religiosa como sendo a importância que a pessoa humana tem nos discursos de Jesus. Então Jesus disse que a pessoa humana é a coisa mais valiosa, né? Por isso, devem funcionar os ritos, né? Por exemplo, Jesus vai dizer. Né? E por isso ele também dá a vida dele. Né? Então ele coloca a pessoa humana como sendo a coisa mais valiosa para Deus. Né? E por isso, ou para isso, ele trabalha. Né? E essa ideia do valor da pessoa humana, o valor especial da pessoa humana, nas palavras de Jesus, essa ideia vai ter um impacto histórico, especialmente, por exemplo, no campo do direito e da filosofia que vai influenciar o direito, no sentido de que é por meio dessa ideia que nós chegamos a uma ideia de valor da vida, né? Um valor de sacralidade da vida humana. A vida humana se tornou uma coisa sagrada. E se nós pensarmos na evolução histórica, ela vem dessa ideia de Jesus. Então a ciência da religião pode fazer justamente isso que eu estou fazendo agora, que é mostrar essas relações, né, de uma ideia religiosa valiosa, de um impacto dela na cultura, a influência dela na cultura. E quando a ciência da religião faz isso, ela inspira, ela me sugere, ela inspira em mim um movimento de eu me dedicar a essa ideia, de eu dedicar minha mente, dedicar os meus sentimentos e dedicar até mesmo a minha ação em função dessa ideia. Né? E a ciência da religião, é claro, vai identificar várias ideias religiosas e identificar o impacto de todas essas ideias religiosas na sociedade, na cultura, na história. E isso então vai servir para toda pessoa que quer, toda pessoa interessada, como uma informação ou uma inspiração para a sua espiritualidade. Ela vai poder fortalecer a sua espiritualidade, ela vai poder expandir a sua espiritualidade à medida em que ela conhecer melhor essas ideias e o valor dessas ideias na cultura humana. Então, eu espero dessa forma ter deixado claro o que é a ciência da religião e como que a ciência da religião pode servir à espiritualidade. Eu espero ter mostrado como que a ciência da religião funciona como uma teoria da cultura, compreendendo os símbolos religiosos, como ela funciona como uma história da cultura, compreendendo a evolução e o impacto, as consequências dos símbolos religiosos na história humana, na sociedade humana. Como que a ciência da religião mostra a religião mantendo a realidade da natureza e da sociedade, e como que a religião leva também para a realidade uma forma de transformar a realidade. Então a ciência da religião tem essas diferentes formas de abordar o fenômeno religioso. Né? E todo esse conhecimento que ela apresenta, que ela gera também, né? Todo esse conhecimento ele pode então dar a oportunidade de você interessado na espiritualidade, né? Em cultivar a sua espiritualidade, dá oportunidade para você então expandir essa espiritualidade, compreendendo melhor aquilo que colabora para a espiritualidade, que é a religião.
Ok, vamos às próximas aulas então.